Minha esposa exigiu relacionamento aberto. Eu aceitei e ela não imaginou as consequências. Você já teve aquele momento na vida em que uma única frase muda absolutamente tudo? Aquele instante em que o chão desaparece debaixo dos seus pés e você percebe que nada mais será como antes? Eu tive esse momento há exatamente 8 meses atrás, e o que vou compartilhar com vocês hoje ainda dói de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Meu nome é Jonas, tenho 37 anos, e esta é a história de como meu casamento de 12 anos desmoronou de uma maneira que eu jamais poderia ter previsto. Antes de continuar, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Eu não sou perfeito. Nunca fui. Mas eu amava minha esposa Glaia com cada fibra do meu ser. Ou pelo menos eu achava que amava. Talvez o que eu amava era a ideia dela, a versão que eu tinha construído na minha cabeça durante todos esses anos. A Glaia e eu nos conhecemos na faculdade. Ela estudava psicologia e eu estava no último ano de engenharia civil. Lembro como se fosse ontem do dia em que a vi pela primeira vez na biblioteca, com aquele cabelo castanho preso de qualquer jeito, os óculos escorregando pelo nariz enquanto ela devorava um livro sobre comportamento humano. Ela era linda, inteligente, tinha um senso de humor afiado que me desarmava completamente. Me apaixonei instantaneamente. Nosso namoro foi intenso desde o início. Conversávamos por horas sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Ela tinha uma forma de ver o mundo que me fascinava, sempre questionando padrões, sempre buscando entender as motivações mais profundas por trás das ações das pessoas. Eu adorava isso nela. Casamos 3 anos depois de começarmos a namorar. A cerimônia foi simples, apenas família e amigos próximos. Lembro de olhar para ela no altar e pensar que era o homem mais sortudo do mundo. Ela estava radiante, sorrindo daquela forma que fazia seus olhos brilharem, e quando disse sim, eu realmente acreditei que seria para sempre. Os primeiros anos foram bons. Construímos uma vida juntos. Compramos um apartamento pequeno mas aconchegante, adotamos um cachorro chamado Bento, estabelecemos rotinas e tradições. Todo sábado era nosso dia de explorar restaurantes novos. Todo domingo fazíamos questão de um café da manhã longo, sem pressa, conversando sobre a semana. A Glaia abriu seu consultório de psicologia e eu avancei na construtora onde trabalhava. A vida estava nos trilhos. Tínhamos planos. Falávamos em ter filhos eventualmente, em viajar mais, em construir uma casa maior. Olhando para trás agora, eu percebo que talvez esses fossem mais os meus planos do que os nossos. As coisas começaram a mudar sutilmente há uns 2 anos. Não foi nada dramático no começo. A Glaia começou a trabalhar até mais tarde, a aceitar mais pacientes, a participar de mais grupos de estudo. Eu apoiava totalmente. Sempre achei importante que ela investisse na carreira. Mas junto com essa dedicação crescente ao trabalho, veio uma certa distância emocional. Nossas conversas ficaram mais superficiais. Os sábados nos restaurantes se tornaram menos frequentes. Ela estava sempre cansada, sempre com a cabeça em outro lugar. Eu tentei abordar o assunto algumas vezes. Perguntava se estava tudo bem, se ela estava se sentindo sobrecarregada. Ela sempre dizia que estava tudo ótimo, que era só uma fase de muito trabalho. E eu acreditava porque eu queria acreditar. Então veio aquela noite de terça-feira, 8 meses atrás. Eu tinha chegado do trabalho por volta das 7, cansado depois de um dia difícil. A Glaia já estava em casa, o que era incomum. Ela estava sentada no sofá da sala, com uma garrafa de vinho e 2 taças na mesa de centro. O Bento estava deitado aos pés dela, como se sentisse que algo importante estava prestes a acontecer. Eu ainda lembro do frio que senti na barriga quando vi aquela cena. Sentei ao lado dela e ela me serviu uma taça de vinho. Suas mãos tremiam levemente e eu percebi que ela estava muito nervosa. Ficamos em silêncio por alguns segundos que pareceram horas. Quando ela finalmente falou, sua voz estava firme mas eu podia sentir a tensão. Ela disse que precisávamos conversar sobre o nosso casamento. Que tinha estado pensando muito sobre nós, sobre o que tínhamos construído. Disse que me amava, que eu era um homem maravilhoso, mas que ela sentia que algo estava faltando. Eu perguntei o que estava faltando, tentando manter a calma. Ela respirou fundo e soltou. Disse que sentia que nossa relação tinha se tornado monótona, previsível, que a paixão tinha se apagado. Que ela ainda me amava mas não sentia mais aquela centelha. Até aí, por mais doloroso que fosse ouvir, eu ainda conseguia processar. Muitos casamentos passam por fases assim. Eu estava disposto a trabalhar nisso, a fazer terapia de casal, a reconquistar aquela conexão. Mas então ela continuou falando e meu mundo desabou. Ela disse que tinha conversado com algumas amigas e colegas, que tinha lido bastante sobre o assunto, que tinha refletido profundamente. E tinha chegado à conclusão de que queria experimentar um relacionamento aberto. Queria ter a liberdade de explorar conexões com outras pessoas enquanto mantinha nosso casamento como base. Eu fiquei em choque. Completamente paralisado.
Não conseguia processar o que estava ouvindo. Aquela mulher sentada ao meu lado estava me pedindo permissão para se envolver com outros homens. Ela usou todos os termos técnicos, falou sobre como relacionamentos monogâmicos são uma construção social, como o amor não precisa ser exclusivo. Mas tudo o que eu conseguia ouvir era que eu não era suficiente. Que 12 anos de casamento não eram suficientes para ela. Que ela precisava de mais. Quando finalmente consegui falar, minha voz saiu trêmula. Perguntei se havia alguém específico, se ela já estava envolvida com outra pessoa. Ela negou veementemente, disse que não tinha ninguém, que não era sobre outra pessoa mas sobre ela mesma. Não vou mentir para vocês. Meu primeiro instinto foi recusar completamente. Mas então ela começou a chorar. Lágrimas reais. Ela disse que entendia que era muito para processar, que não esperava uma resposta imediata, mas que se eu não aceitasse, ela não sabia se conseguiria continuar no casamento. Disse que se sentia presa, sufocada. E ali estava o ultimato. Disfarçado de pedido, mas no final das contas era um ultimato. Ou eu aceitava esse novo arranjo ou nosso casamento acabava. Fiquei dias sem conseguir pensar em outra coisa. No trabalho, eu estava presente apenas fisicamente. Conversei com alguns amigos próximos. As opiniões eram divididas. Alguns achavam que eu devia terminar imediatamente. Outros diziam que relacionamentos abertos podem funcionar, que é preciso evolução e maturidade. Pesquisei muito sobre o assunto. Li artigos, vi vídeos, entrei em fóruns. Descobri que existe toda uma comunidade de pessoas que vivem em relacionamentos não monogâmicos. Vi histórias de sucesso, mas também muitos relatos de devastação. Durante esse tempo, Aglaia foi paciente. Ela não pressionou. Mas eu podia sentir a tensão no ar. Ela esperava minha resposta. Depois de 3 semanas de agonia mental, eu tomei uma decisão. E vocês podem me julgar por isso, mas na época pareceu a única opção viável. Eu disse sim. Aceitei experimentar o relacionamento aberto. Minhas razões eram complexas. Parte de mim acreditava que se eu dissesse não, ela terminaria comigo de qualquer forma. Pelo menos dessa forma, ainda teríamos nosso relacionamento como base. Outra parte esperava que ela experimentasse e percebesse que não era o que realmente queria. Quando comuniquei minha decisão, Aglaia ficou aliviada de uma forma que doeu ver. Ela me abraçou forte, agradeceu, prometeu que isso fortaleceria nosso relacionamento. Estabelecemos algumas regras básicas. Nada dentro da nossa casa. Sempre com proteção. Comunicação aberta. Nenhum envolvimento emocional profundo. Nosso casamento viria sempre em primeiro lugar. As regras pareciam razoáveis no papel. Na prática, descobri rapidamente que nada sobre aquela situação era razoável para mim. Aglaia começou devagar. Criou um perfil em aplicativos, começou a sair ocasionalmente para encontros. No início, ela compartilhava detalhes comigo, como tínhamos concordado. Eu ouvia tudo com um nó no estômago, tentando parecer tranquilo. A primeira vez que ela passou a noite fora foi um divisor de águas para mim. Ela me avisou com alguns dias de antecedência. Perguntou se eu estava bem com isso. O que eu poderia dizer? Eu tinha aceitado aquelas regras. Então disse que sim. Aquela foi a pior noite da minha vida. Fiquei sozinho em casa com o Bento, tentando me distrair. Mas tudo o que conseguia pensar era na minha esposa nos braços de outro homem. Cada imagem mental era uma facada no meu peito. Não dormi naquela noite. Fiquei deitado na nossa cama, olhando para o teto, me perguntando como tinha chegado àquele ponto. Ela voltou na manhã seguinte, por volta das 10 parecia radiante. Tinha aquele brilho nos olhos que eu não via há meses. E isso foi o que mais doeu. Ver que outro homem tinha conseguido fazê-la brilhar daquele jeito enquanto eu tinha falhado. Os meses seguintes foram uma descida gradual ao inferno emocional. Aglaia saía cada vez com mais frequência. 2, às vezes 3 vezes por semana. Ela sempre me avisava, sempre seguia nossas regras, mas cada vez que ela saía de casa arrumada para encontrar outra pessoa, um pedaço de mim morria. Eu tentei seguir o mesmo caminho. Baixei os aplicativos, conversei com algumas mulheres, até saí em alguns encontros. Mas meu coração não estava ali. Tudo parecia vazio. Eu não queria outras mulheres. Eu queria minha esposa de volta. O que me deixava ainda mais frustrado é que Aglaia parecia genuinamente mais feliz. Ela estava mais leve, mais sorridente. Era como se ter essa válvula de escape tivesse removido uma pressão que ela carregava. Comecei a ter ataques de ansiedade. Acordava no meio da noite com o coração disparado, suando frio. Perdi peso porque mal conseguia comer. Meu desempenho no trabalho despencou. Foi nessa época que procurei um terapeuta. Meu terapeuta, Dr. Roberto, me fez perguntas difíceis. Por que eu tinha aceitado? O que eu realmente queria?
Até onde eu estava disposto a ir para manter aquele casamento? Foi através dessas sessões que comecei a entender algo fundamental. Eu não tinha aceitado o relacionamento aberto porque acreditava nele. Eu tinha aceitado por medo. Medo de perder a Glaia, medo de ficar sozinho, medo de admitir que nosso casamento tinha falhado. E essa percepção foi ao mesmo tempo libertadora e devastadora. Eu tinha concordado com algo que violava meus valores mais profundos porque estava tão desesperado para manter minha esposa que estava disposto a me trair no processo. Eu não conseguia viver daquele jeito. Não importava o quanto tentasse racionalizar. Para mim, aquilo era uma traição constante, um ferimento que nunca cicatrizava. Mas a história não termina aí. E é aqui que as coisas tomam um rumo que ninguém esperava. Eu comecei a mudar. Não conscientemente no início, mas gradualmente. Parei de ficar em casa sofrendo toda vez que ela saía. Comecei a sair também, para me reconectar com amigos que tinha negligenciado, para explorar hobbies que tinha abandonado. Voltei a jogar futebol aos sábados. Me inscrevi num clube de leitura. Comecei a fazer trilhas aos domingos. Percebi que tinha perdido muito de mim mesmo durante aqueles anos de casamento. Eu tinha criado uma identidade que girava exclusivamente em torno de ser marido. Mas agora estava redescobrindo quem era Jonas além do Jonas casado. E algo interessante começou a acontecer. Quanto mais eu investia em mim mesmo, menos eu sofria com as saídas dela. Não porque tinha deixado de amar, mas porque estava construindo uma vida que tinha valor independente do meu relacionamento. Isso não passou despercebido por Aglaia. Ela começou a notar que eu estava diferente. Mais independente, mais confiante, menos disponível emocionalmente. E, ironicamente, isso pareceu despertar algo nela. Ela começou a demonstrar mais interesse em passar tempo comigo. Foi numa sexta-feira à noite, cerca de 7 meses depois daquela conversa inicial, que tudo mudou definitivamente. Eu tinha planos de sair com amigos para assistir uma partida num bar. A Aglaia também tinha um encontro marcado. Mas quando estava saindo, ela me parou. Disse que tinha cancelado o encontro dela e perguntou se podia ir comigo. Fiquei surpreso, mas disse que sim. Fomos juntos ao bar e foi uma das noites mais agradáveis que tínhamos passado juntos em muito tempo. Conversamos de verdade, rimos, relembramos histórias antigas. No caminho de volta para casa, ela estava estranhamente quieta. Quando chegamos, ela me pediu para conversarmos. Meu estômago apertou. Mas o que ela disse me pegou completamente desprevenido. Ela disse que tinha cometido um erro. Que o relacionamento aberto não estava sendo o que ela esperava. Que quanto mais ela explorava conexões com outras pessoas, mais percebia que o que tinha comigo era especial. Disse que tinha sentido minha falta, que tinha notado minha mudança. Ela estava chorando de novo. Disse que queria voltar a ser exclusivos, que queria trabalhar no nosso casamento de verdade. Que queria me reconquistar. E sabe qual foi minha reação? Nada. Eu não senti nada. Nem raiva, nem alegria, nem alívio. Apenas um vazio enorme onde antes existiam todos aqueles sentimentos intensos. Foi naquele momento que percebi a verdadeira consequência que a Aglaia não tinha imaginado. Não era que eu fosse encontrar alguém melhor. A consequência era que eu simplesmente deixaria de me importar. Aqueles 7 meses tinham me transformado fundamentalmente. A dor constante, a insegurança, tudo isso tinha criado uma espécie de escudo emocional em volta do meu coração. Eu tinha aprendido a sobreviver sem ela, e no processo, tinha descoberto que não precisava dela da forma desesperada que achava que precisava. Olhei para aquela mulher sentada ao meu lado e percebi que algo tinha se rompido irremediavelmente dentro de mim. Não era ódio. Era indiferença. E indiferença é a verdadeira morte de um relacionamento. Disse a ela que precisava de tempo para pensar. Ela concordou, mas eu podia ver o desespero crescente nos olhos dela. Ela tinha esperado que eu pulasse de alegria. Não esperava essa frieza, essa distância emocional. Passei as próximas semanas realmente refletindo. Conversei longamente com meu terapeuta. Tentei entender se ainda havia algo ali que valia a pena salvar. A verdade é que parte de mim ainda amava a Glaia. Ou pelo menos amava a memória do que tivemos. 12 anos de história não desaparecem da noite para o dia. Mas eu também reconhecia que a pessoa que eu tinha me tornado não cabia mais no nosso relacionamento antigo. Eu tinha descoberto que conseguia ser feliz sozinho. Que conseguia viver uma vida plena sem precisar da validação de um parceiro. E essa descoberta era ao mesmo tempo libertadora e triste. Finalmente, tomei minha decisão. Sentei com a Aglaia e disse a ela que queria o divórcio. Não com raiva ou ressentimento, mas com uma calma que surpreendeu até a mim mesmo. Expliquei que o que tinha acontecido nos últimos meses tinha mudado algo fundamental em mim. Que eu não conseguia mais olhar para ela da mesma forma. Que cada vez que ela saía de casa nos últimos 7 meses, uma parte do meu amor por ela tinha morrido. Ela ficou devastada.
Implorou por uma segunda chance, prometeu que faria qualquer coisa. Mas eu mantive minha decisão. Não por vingança. Simplesmente porque era a coisa certa a fazer para mim. O processo de divórcio está em andamento agora. Estamos dividindo bens, fazendo todos os trâmites legais. É civilizado, quase amigável até. Não há brigas. Apenas uma profunda tristeza pelo fim de algo que um dia foi bonito. Aglaia me disse recentemente que se arrepende profundamente de ter feito aquele pedido. Disse que se pudesse voltar no tempo, nunca teria sugerido o relacionamento aberto. Que não imaginava que as consequências seriam essas. E eu acredito nela. Acredito no arrependimento, na dor que vejo em seus olhos. Mas isso não muda nada. Porque a consequência que ela não imaginou não foi apenas a destruição do nosso casamento. Foi a minha transformação em alguém que não precisa mais desse casamento para ser feliz. Olhando para trás agora, consigo ver que nosso relacionamento tinha problemas muito antes daquela conversa. A monogamia não era realmente o problema. Era a falta de comunicação real, a acomodação, o fato de termos parado de crescer juntos. Não culpo Aglaia pelo que aconteceu. Ela foi honesta sobre o que queria. Ela não traiu nossos acordos. Ela simplesmente queria algo diferente, e teve coragem de pedir. Meu erro foi aceitar algo que ia contra meus valores fundamentais porque estava com medo. Deveria ter reconhecido desde o início que relacionamentos abertos simplesmente não funcionam para mim. Que não tem nada de errado em ser monogâmico, em querer exclusividade. Existem pessoas que conseguem fazer relacionamentos abertos funcionarem de forma saudável. Eu não sou uma dessas pessoas. E tudo bem. A grande lição que tiro de tudo isso é sobre a autenticidade. Sobre a importância de ser verdadeiro consigo mesmo, mesmo quando isso significa fazer escolhas difíceis. Eu passei 7 meses vivendo de uma forma que ia contra tudo o que eu acreditava, e o preço foi a destruição completa dos meus sentimentos. Se eu pudesse voltar no tempo, teria dito não naquela noite. Teria tido a coragem de reconhecer que era um pedido impossível para mim. Talvez tivéssemos terminado de qualquer forma, mas pelo menos eu teria preservado minha integridade. Hoje, estou numa fase de reconstrução. Estou morando sozinho pela primeira vez em anos. É estranho, às vezes solitário, mas também há uma sensação de liberdade. Estou redescobrindo quem sou fora do contexto de um relacionamento. Não sei se vou me casar novamente algum dia. Mas sei que se algum dia eu entrar em outro relacionamento sério, será nos meus termos. Não vou me comprometer além dos meus limites por medo de ficar sozinho. E para aqueles que estão passando por situações similares, meu conselho é este: conheça seus limites. Entenda seus valores fundamentais e não os negocie por ninguém. Se seu parceiro pedir algo que vai contra quem você é, não tem problema em dizer não. Não tem problema em escolher a si mesmo. Relacionamentos são importantes, mas eles não podem ser construídos sobre a base de você se trair constantemente. Não podem ser mantidos se o preço é sua paz mental. Às vezes, amar alguém significa deixá-lo ir quando vocês querem coisas fundamentalmente incompatíveis. E para aqueles que estão considerando pedir ao parceiro para abrir o relacionamento, tenham certeza absoluta de que estão preparados para as consequências. Entendam que isso pode mudar a dinâmica do relacionamento de formas irreversíveis. Que seu parceiro pode aceitar mas nunca mais olhar para você da mesma forma. Que a pessoa que você ama pode se transformar através do processo de dor que você iniciou. Porque essa é a verdadeira consequência que Aglaia não imaginou. Não foi perder o marido para outra mulher. Foi transformar o homem que a amava incondicionalmente em alguém que simplesmente não se importava mais. Hoje completam 8 meses desde aquela conversa que mudou tudo. O divórcio deve ser finalizado nas próximas semanas. Aglaia me ligou ontem à noite. Ela ainda faz isso às vezes. Disse que estava olhando fotos antigas e começou a chorar. Disse que sente minha falta todos os dias. Eu ouvi com paciência, com gentileza até. Disse que entendia, que era difícil, que o tempo ia ajudar. Mas quando desliguei o telefone, continuei assistindo minha série como se nada tivesse acontecido. E percebi que era isso. Eu realmente não sentia mais nada além de uma vaga tristeza. O Bento ficou comigo. Foi uma das poucas coisas que discutimos. Ele está deitado aqui ao meu lado agora. Às vezes olho para ele e penso em todas as noites em que ele foi minha única companhia. Ele me manteve são de alguma forma. Minha vida hoje é completamente diferente do que era há 8 meses. Saio mais, tenho mais amigos. Descobri que gosto de cozinhar. Estou aprendendo a tocar violão, algo que sempre quis fazer. No trabalho, meu desempenho melhorou drasticamente depois que tomei a decisão do divórcio. Recebi até uma promoção no mês passado. Quanto ao amor e relacionamentos futuros, ainda não sei. Saí em alguns encontros recentemente, nada sério. É estranho estar no mercado de novo depois de tantos anos.
Mas dessa vez, entro em cada encontro sem expectativas, sem desespero. Porque descobri que não tenho mais esse vazio. Passei meses achando que ia me destruir se perdesse a Aglaia, e quando finalmente perdi, descobri que continuava inteiro. Machucado, sim. Transformado, com certeza. Mas inteiro. Teve uma mulher em particular que conheci há algumas semanas. Chama-se Mariana, é arquiteta. Saímos 3 vezes já e há uma conexão real ali. Ela é interessante, inteligente. Na segunda vez que saímos, ela me perguntou sobre meu relacionamento anterior. Eu poderia ter mentido. Mas decidi ser completamente honesto. Contei tudo. Esperava que ela saísse correndo. É muita bagagem. Mas ela me ouviu até o fim e então disse algo que me marcou. Disse que apreciava minha honestidade, que conseguia ver o quanto aquilo tinha me machucado mas também o quanto tinha me feito crescer. E disse que se decidíssemos levar aquilo adiante, ela queria que eu soubesse desde já que ela acredita em monogamia, em exclusividade. Foi um alívio ouvir isso. Saber que estava conversando com alguém que compartilhava meus valores. Não sei se vai dar em algo sério com a Mariana. É muito cedo. Mas pela primeira vez em muito tempo, estou aberto à possibilidade sem medo. E a Aglaia? Soube por amigos em comum que ela está tentando se reconectar consigo mesma também. Fechou os perfis em aplicativos. Está fazendo terapia intensiva. Aparentemente, chegou à conclusão de que o relacionamento aberto não era realmente sobre explorar conexões, mas sobre fugir de questões mais profundas. Parte de mim sente uma tristeza por ela. Não desejo mal a Aglaia. Ela não é uma pessoa ruim, só alguém que fez escolhas que tiveram consequências que ela não previu. Espero sinceramente que ela encontre o que está procurando. Mas não posso ser eu a pessoa que a ajuda nessa jornada. Já dei tudo o que tinha para dar naquele relacionamento e não sobrou nada. Porque no final das contas, aqueles 7 meses infernais me deram algo que 12 anos de casamento não tinham dado, a capacidade de me bastar. De estar sozinho sem me sentir solitário. Aglaia exigiu um relacionamento aberto pensando que estava abrindo portas para novas experiências. E de certa forma, ela estava certa. Só que o crescimento não aconteceu da forma que ela imaginava. Não fortaleceu nosso relacionamento. Me fortaleceu individualmente a ponto de eu não precisar mais do relacionamento. Essa é a ironia de tudo isso. Ela abriu o relacionamento esperando que ele se expandisse, mas o que aconteceu foi que ele implodiu. E das cinzas daquela implosão, eu emergi como uma pessoa completamente diferente. Será que a Aglaia se arrepende? Absolutamente. Será que eu me arrependo de ter aceitado? Essa é uma pergunta mais complicada. Parte de mim se arrepende do sofrimento. Mas outra parte reconhece que foi através desse sofrimento que me encontrei. Se eu não tivesse aceitado, provavelmente teríamos terminado de qualquer forma, mas eu teria ficado me perguntando eternamente se poderia ter feito algo diferente. Agora sei com certeza absoluta que fiz tudo o que estava ao meu alcance. Então, para quem está assistindo isso e se identifica com alguma parte da minha história, não aceite menos do que merece em nome do amor. O amor verdadeiro não deveria exigir que você se diminua, que ignore suas necessidades fundamentais. Se seu parceiro pede algo que vai contra seus valores centrais, você tem o direito de dizer não. Você tem o direito de estabelecer limites claros. E se esses limites significam o fim do relacionamento, então talvez esse relacionamento não era sustentável desde o início. Relacionamentos são sobre parceria, sobre crescimento mútuo, sobre encontrar alguém que complementa a sua vida. São sobre se sentir seguro, valorizado, amado de forma que ressoa com quem você é. E se você está do outro lado, se é a pessoa considerando pedir ao parceiro para abrir o relacionamento, reflita profundamente. Está fazendo isso porque genuinamente acredita nisso ou porque está fugindo de problemas mais profundos? Está preparado para perder seu parceiro completamente? Porque essa foi a grande lição. Às vezes, conseguir o que você quer pode resultar em perder o que você mais precisa. Aglaia conseguiu seu relacionamento aberto, mas perdeu seu marido. E não porque eu encontrei outra pessoa. Ela me perdeu porque transformou minha devoção em indiferença através de meses de dor. Hoje, olho para trás e vejo toda a jornada. Vejo o jovem apaixonado que conheceu uma garota numa biblioteca. Vejo o marido dedicado. Vejo o homem despedaçado que aceitou algo inaceitável por medo. E vejo o homem que sou agora, renascido das cinzas. Não sei o que o futuro reserva. Não sei se vou encontrar alguém com quem construir algo novo. Mas sei que desta vez, qualquer decisão será baseada no que é melhor para mim. E isso é a verdadeira consequência que Aglaia não imaginou. Ela não me perdeu para outra mulher. Ela me perdeu para mim mesmo. Me perdeu para a versão de mim que descobriu que estar sozinho é melhor do que estar em um relacionamento que exige que você traia sua própria essência. Então aqui estamos. 8 meses depois. Eu, mais forte e completo do que nunca.
E Aglaia, lidando com arrependimentos que vão durar muito mais tempo do que qualquer excitação temporária que experimentou. A vida tem dessas ironias cruéis. Às vezes, conseguir exatamente o que você pede é a pior coisa que pode acontecer. E às vezes, perder o que você achava que não conseguiria viver sem é exatamente o que você precisa para finalmente se encontrar. Essa é minha história. Essa é minha confissão. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, porque vou continuar compartilhando histórias reais sobre os altos e baixos dos relacionamentos modernos. Clique nos cards que vão aparecer na tela agora para assistir outras confissões sobre relacionamentos abertos, sobre recomeços e sobre tudo o que envolve as complexidades do amor no mundo atual. Lembre-se, você não está sozinho nas suas lutas. Todos nós estamos tentando navegar essas águas complicadas. Alguns de nós naufragam no processo. Mas com sorte, aprendemos a nadar e encontramos terra firme. Até a próxima confissão.